muito mais do que o outro, sendo que eles ganhavam a mesma coisa. Então, quando você pega essa definição do Kiyosaki de ativo e passivo, ambos tinham passivo, só que o Cora era um passivo mais pesado do que o Palio. Porque ele tirava mais dinheiro, sendo que o cara não ganhava mais porque tinha aquele carro. Vou investir, você vai ganhar quanto, né? É 10 mil de preço? Eu falei, não, são 400 reais. E eu comecei a investir por conta do exemplo do meu pai. E eu digo que esse livro mudou minha vida porque eu li esse livro logo depois de começar a investir. Porque eu falei, bom, vou começar, não sei nada do assunto, o que eu posso ler para isso? E comprei Pai Rico, Pai Pobre, comprei também Os Segredos da Mente Milionária, comprei o Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, do Ser Base. Eu comecei a ler sobre o assunto. E nenhum dos livros falava sobre investimento, mas falava de algo que eu acho que é muito importante, que vem antes, que são as finanças pessoais. Que é a questão do cara entender que ele tem que pagar a si mesmo primeiro, algo que ele repete bastante aqui no livro. Ele coloca uma definição de ativo e passivo diferente da definição contábil, mas que é muito explicativa. Basicamente, a gente poderia resumir o livro em pague a si mesmo primeiro e acumule ativos ao longo da vida e não passivos. Ele fala que a diferença do rico para a classe média e para o pobre é que o rico adquire ativos. A classe média adquire passivos achando que são ativos, como, por exemplo, um carro caro, uma casa cara, e o pobre ele só tem despesa. Gasta tudo. Ele gasta tudo. Então, ele fala exatamente isso no livro. E isso, por si só, você absorver esse tipo de ideia, é capaz de mudar a sua vida. Quanto mais novo tiver contato com ela, melhor. O que vocês acham dessa questão de ativos e passivos? E até um comentário, para essa finalidade, ele é muito mais efetivo e eficiente do que o ativo e passivo da contabilidade, porque muitos, se não todos os contadores estariam muito bem de vida por aí, a gente não encontra essa realidade, né? Então, acho que esse é um comentário, é diferente, não é ativo passivo contábil, mas é muito mais eficiente nesse sentido. Eu acho bem interessante e muito mais didático, tá? Fazendo só um comentário que eu esqueci de falar antes, em justiça a meu pai. Ele me fez investir em ações. Não, já virou um corte negativo pra ele, tá? Tadinho. Ele me fez investir em ações aqui. quando eu tinha 12 anos de idade. Eu pegava parte da minha mesada, ia para cartas de Pokémon, como todo garoto de 12 anos de idade na época. Até hoje, eu sabia que Pokémon é super relevante, cara? Eu sei bem, eu sei bem. Depois eu posso te mostrar umas coleções que eu ainda tenho. É que a gente foi numa ele festa. segue sendo, amor. A gente foi numa festa de criança de quantos anos que o Gal fez? 6. 6 anos, era Pokémon o tema. Eu falei pra Malu, caramba, esse negócio quando eu tinha 9 anos, tava no hype, até hoje tá no hype pras O crianças. aniversário do Felipe desse ano foi de Pokémon também. Você não precisava falar isso publicamente. Mas, em minha defesa também, eu não sei se vocês sabem, mas a franquia que mais faturou na história do planeta de jogos digitais e por aí vai, foi Pokémon. Mais que Star Wars, cara? É? Mais que Star Wars. Caramba. Se eu não me engano, acho que são... É porque tem que lembrar do Japão também, né? Se eu não me engano, tá na casa de 150 bilhões de dólares, alguma coisa assim. Assim, Pokémon é muito, muito grande. Mas, saindo do assunto Pokémon, e obrigado por expor as minhas preferências, tá? Meu pai me fez investir quando eu tinha 12 anos de idade. Eu investia em ações, comprava e vi isso acumulando. Eu, inclusive, passei pelo subprime quando eu era bem novo. Né? Tem uma reportagem minha que até hoje eu apresento, falando dessa história. Quando você ficou careca, né? Foi quando eu fiquei careca ali, aos 12, 13 anos de idade. Foi quando começou, né? Felipe, mercado financeiro é tranquilo. Felipe, 12 anos. Né? Então, acho que assim, teve uma mistura de coisas, mas esse conhecimento foi fundamental. Foi onde eu comecei a entender sobre exponencialidade, e até combinou quando eu estava estudando sobre juros compostos, e de onde veio a vontade de querer ser muito rico. Na época eu até pensava, eu era mais humilde, eu queria ter só 50 milhões de reais. Eu falei, pô, se eu deixar na poupança, né, ia me render 300 mil reais, era alguma coisa assim na época. E aí depois eu fui sofisticando isso, o que me fez criar a consultoria, né, no fim das contas. O dinheiro foi perdendo valor e ele foi Exato. aumentando, entendeu? Mas quanto ao que ele fala, e é uma coisa que eu tento levar muito para as pessoas também, é sobre a questão da casa, né? Ele fala que a casa ela pode ser um ativo ou um passivo. A casa com o intuito de valorização e colocar para renda é um ativo. Agora, quando você compra uma casa cara para você viver, financia essa casa, às vezes a juros altíssimos, e passa a vida endividado tentando pagar essa própria casa, ela se torna um passivo. E tem uma frase que ele falou que eu nunca tinha pensado muito, que é: a maioria das pessoas passa a vida pagando por uma casa que ela nunca vai ter. O que ele quer dizer com isso? Você financiou uma casa por 30 anos, pagou por 10 anos, pagou 1/3 ali, agora você quer ter uma casa melhor. Você se endivida de novo para pegar uma casa melhor. E aí você repete esse processo, você passou a vida inteira e nunca teve o bem, né? Então eu acho que imóvel é algo, pode ser considerado investimento se for feito da maneira adequada. Eu acho que imóvel também tem que ter um pouco de entendimento de que é um risco e por conta disso tem que ser apenas uma fração do seu portfólio. Quando você faz uma dívida em cima do seu imóvel, a imóvel custa 1 milhão. Aí você pega essa dívida.
você tem 200 mil reais de patrimônio. Você está com uma alavancagem de 500%. Então, assim, não só você está todo concentrado num ativo só, como você pegou uma dívida esperando a valorização desse imóvel. Então, muitas vezes é uma imprudência do ponto de vista de diversificação de ativos. De novo, não estou querendo dizer, eu sei que nos comentários é um tema polêmico, né? Não estou querendo dizer que as pessoas não podem ter imóveis, mas imóvel, na minha concepção, como qualquer outro ativo, deveria ser em percentual do seu patrimônio. Sim. E não seu patrimônio todo mais uma dívida. Exato. Então, acho que essa mentalidade que ele traz de que a casa, na verdade, é um passivo, o carro é um passivo e não um ativo, porque ele está te fazendo... O conceito que ele usa é, se tira dinheiro do seu bolso, é passivo. Você coloca no dinheiro do seu bolso, é ativo. É super simples. Então, a casa, carro, é passivo se você não souber fazer isso. E as pessoas pegam a casa por ego e, por conta disso, querem mostrar, querem ter, querem conforto. E muitas vezes acabam passando a vida inteira endividados por conta disso. Eu acho muito bacana falar nesse ponto que não é o problema ter a casa, né? Exatamente isso que você mencionou. E ele fala isso muito claro, porque eu lembro de assistir alguns podcasts ou pessoal falando, porque ele fala mal de ter casa, não pode ter casa, etc. Ele fez fortuna com imóveis, tá? Exato. Então, Exatamente isso, exatamente. E ele fala isso, olha, cuidado com a compra de casa como um passivo. Então, poxa, faz sentido estar investindo, vai comprar para morar, a ideia é ser um passivo, entender também do ponto de vista, vale a pena financiar? Se vai financiar tabela price, tabela saque, as pessoas não entendem isso. E é algo que você precisa entender para saber fazer a melhor escolha. Então, ele até comenta sobre questão de oportunidade também, quando ele fala de imóvel. Então, às vezes as pessoas não financiam, mas eles compram à vista um imóvel, e aí eles ficam com o dinheiro todo imobilizado, passa uma oportunidade, perde, e de repente não chega, sequer fez essa conta. Se valia a pena endividar ou não valia a pena endividar. Sim. Saiu no começo desse ano, né, uma notícia de que ele estava com mais de 1 bilhão em dívidas de dólares, alguma coisa assim. E ele, enfim, não vou entrar no mérito de como foram as escolhas, mas ele posicionava dessa forma. Ele falou, olha, essas minhas dívidas foram para adquirir ativos que estão se pagando, e eu fiz essa conta, não sei dizer, não tenho competência técnica e nem conhecimento para dizer o quão certa a conta estava, mas o que ele coloca na mesa é exatamente isso. Então, você vai fazer escolhas, faça por você, não lide, a questão de medo que ele fala muito também, e controle as suas emoções, né? Ele bate muito nessa tecla de controlar a emoção que você bateu no ego, Sim. que eu acho também importante da gente lembrar que isso é algo que acho que não são raras as vezes que o brasileiro, de uma maneira geral, cai, que é a questão do ego, de fazer para aparecer, né? É que eu acho que também tem muito da cultura brasileira de querer que em casa tem casa. As pessoas aqui têm muito de tenho que comprar uma casa, a casa é muito importante. E eu não tiro mérito, eu quis ter a minha casa. E toda vez disso. Que a gente fala isso, vem um monte de gente meter o pau, né? Porque o Bruno... É preciso fazer a conta, não dá para colocar tudo num balaio só. Entre uma pessoa que tem bastante recurso financeiro e consegue comprar uma casa e isso ser uma porcentagem pequena do seu patrimônio, é diferente da pessoa que compra a casa e a casa nem é dela, é a casa mais a dívida. Então é bem mais complicado, tem que fazer a conta, e as pessoas não fazem a conta, elas só veem o nome. Não, o brasileiro, ele é horrível em conta. Ele não faz conta. Eu digo isso porque a minha mãe, por exemplo, tinha um negócio, ela quebrou vários negócios, super empreendedora, mas ela nunca foi boa de gestão. E uma vez eu fui no último negócio dela, que era uma hamburgueria, fazia um hambúrguer excelente, era em Palmas, né? Já tem tempo isso já. E aí eu falei, mãe, quanto você ganha por cada hambúrguer vendido? Ela falou, não sei. Eu falei, ué, mas vamos fazer a conta aqui então. E aí a gente viu que ela era uma empreendedora social, porque ela não tinha lucro. Ela tinha até um leve prejuízo, na verdade, porque ele estava sendo financiado com dinheiro meu. Mas o hambúrguer... O hambúrguer era muito bom. Era muito bom, isso eu garanto. Por que eu digo que era uma empreendedora social? Porque ela empregava pessoas que estavam satisfeitas. O cara que comprava um hambúrguer por um preço abaixo do custo estava satisfeito. Qualidade altíssima. Ela tinha uma empresa no Simples, então o imposto era pago sobre faturamento, não sobre lucro. O Estado estava satisfeito. O único insatisfeito era eu e ela. Eu que tinha emprestado dinheiro, né? Falei, vai lá, faz esse negócio aí. E ela que não conseguia ter uma remuneração decente. Eu falei, esse hambúrguer tá no preço errado, né? Tem que subir o preço. Mas se eu subir, eu perco o mercado. Mas se você não subir, você quebra. Entendeu? Então era uma questão de conta. Isso que a Malu falou é bem interessante, porque as pessoas falam que eu odeio imóveis. Já ouvi esse comentário várias vezes, né? E eu não odeio imóveis. Eu acho que o brasileiro compra mal o imóvel. Esse é o ponto. A gente demorou bastante para comprar o imóvel, porque eu entendi, olha, o imóvel pode ser importante? Sim, com certeza. A Malu falou, quero ter a minha casa. Por mais que não seja a melhor alocação de ativos,
Se você pega a tabela FIP-ZAP, o gráfico dos últimos anos, durante vários anos não superou a inflação, ficou para trás. Ah, mas tem imóvel e Balneário Camboriú que dobrou de preço. Se o gráfico do Brasil ficou mais ou menos em zero durante um período longo e em um local dobrou de preço, então em outros caiu muito, para que esse gráfico ficasse abaixo da inflação. Então pode ter exemplos específicos, mas no meu caso eu pensei, essa não vai ser a melhor alocação, só que minha vida não é uma planilha. Então agora que eu tenho recursos, talvez até bem antes do que a gente fez, já poderia ter comprado imóvel, que seria uma parte do patrimônio, sim, mas o ponto que o Felipe falou é muito bom, porque quem compra um imóvel e se alavanca pensando, não, sempre sobe de preço. Isso não é verdade, ainda mais quando você coloca a inflação na conta, ou pensa até que você poderia estar investido no S&P 500. Aí, meu filho, vários imóveis nunca vão ganhar do S&P, tá? Tudo bem que é um tipo de ativo diferente, você não vai poder morar na Bolsa Americana, tá? Só que o ponto é, pensando como investimento, muita coisa pode ser melhor. E tem risco imóvel, pô. Citando agora as enchentes no sul, então tem gente lá que se alavancou para comprar um imóvel, que agora veio a enchente e o cara fala, não, vou ter que mudar de cidade. Só que agora todo mundo querendo vender ao mesmo tempo, o preço vai estar mais baixo. Então tem risco embutido em imóvel. Vendeu Por isso o quê também? tem que fazer conta. Gente que perdeu o imóvel. Não, sim, mas pegando quando a água baixar, né? Será que vai acontecer todo ano? A gente não sabe. Será que é um negócio que vai ficar recorrente? Porque ano passado teve chuva forte no final do ano, agora teve de novo. Então é muita incerteza. E o imóvel, você até consegue fazer um financiamento por uma taxa de juros mais baixa, porque ele tem essa característica de, como o próprio nome já diz, não se mexer. Então a garantia está lá, parada, plantada no mesmo local. Isso é bom para você poder financiar juros mais baixos e é ruim porque você não consegue tirar o imóvel de uma localização que você viu que agora não é mais interessante. Então tem que pensar muito bem antes de fazer uma dívida, que na minha opinião é uma das escolhas mais importantes da vida de uma pessoa, porque como o Felipe falou, o cara dá 20% de entrada e financia o resto em 35 anos. E uma coisa que eu via também no Exército, vários amigos meus fizeram isso. Quando eu formei na Academia Militar em 2010, política socialista, todos ganham igual. Eu era o primeiro de turma da artilharia, o último ganhava a mesma coisa que eu. E a primeira decisão que a gente tomou, que já mudou algumas pessoas de patamar, foi que carro comprar. E aí eu tinha amigos que compraram um Palio e tinha amigos que compraram um Corolla. E aí o que acontece é, o cara do Palio e do Corolla ganham igual. Só que o do Palio gastava na época R$1.000 para se deslocar com um carro que era em si confortável, mas nem tanto. Do Corolla, o banco era muito melhor. Só que o seguro era mais caro, o IPVA era mais caro, as despesas de manutenção eram mais caras. Se bater. Custo Se de bater mais caro. oportunidade. O cara do Palio, ele parava em qualquer cantinho, não se importava muito. Do Corolla, não, tem que parar aqui, vou pagar o guardador, parar no estacionamento. Então, quando ia ver, um cara gastava muito mais do que o outro, sendo que eles ganhavam a mesma coisa. Então, quando você pega essa definição do Kiyosaki de ativo e passivo, ambos tinham passivo, só que o Corolla era um passivo mais pesado do que o Palio. Porque ele tirava mais dinheiro, sendo que o cara não ganhava mais porque tinha aquele carro. Então, esse tipo de decisão, logo no começo, começou a atrasar a vida de algumas pessoas em comparação às outras que tinham gastado menos nesse passivo. E puderam investir para ter ativos que, com o tempo, gerariam fluxo de caixa para comprar esses passivos. Por outro lado, se o seu trabalho for de motorista particular, você precisa ter um Corolla e um Palio não vai suprir a sua necessidade. Você Mas não vira ele Uber sai... Black de Palio. Exato. Nesse caso, ele é um ativo. Ele sai da caixinha. Isso eu acho muito legal a gente falar, porque é exatamente isso que ele traz nesse livro. Muito Não bom. é catalogado. Ah, é uma casa, é um passivo, é um carro, é um passivo. Então é você conseguir entender exatamente qual é aquele bem, né, aquele patrimônio, digamos assim, onde realmente ele se aloca. Ele tá te gerando receita ou ele está só gerando despesa.